Agora é o seguinte, vamos para uma pauta completinha, redondinha com ela, doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Tudo bom, doutora? Ai, sempre uma alegria vir aqui. Nossa, porque a gente consegue, né, fazer uma pauta tão redondinha, cheia de informações importantes. E o nosso assunto hoje é cálculos biliares, mais conhecido como pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Que é sempre atual, né? Sim. A gente sempre, é óbvio que são circunstâncias que podem aparecer ao longo da vida e que o melhor de tudo é quando a gente está muito bem informado e consegue tomar decisões rápidas, né, doutora? Exatamente. Começamos, então, entendendo o que seriam essas pedras, né? Como elas se formam. É super importante, né, a gente passar essa informação para o público, porque realmente as complicações de deixar a pedra na vesícula, né, que a gente tem que ficar atento. Então, a pedra, né, ela é formada por uma desregulação da bile, né? Tá. Os componentes da bile, que são o colesterol, a água, os sais biliares, eles não ficam equilibrados dentro da vesícula e acaba formando a pedra, Tá. que aí é o principal causa dos sintomas de dores, mal-estares. E tudo isso está relacionado ao quê? A nossa alimentação, né? Sério, doutora? Então, se você come uma dieta mais rica em gordura, em fritura, vai ter uma concentração aumentada do colesterol dentro dessa bile, Tá. que forma os cálculos biliares. O principal cálculo hoje em dia é o de colesterol, né? Tá. Que está vinculado a essa dieta toda bagunçada que muita gente na correria acaba tendo. Pode ser de outro, então, também. Pode ser de outro. Por exemplo, mulheres acima de 40 anos ou puérperas, que é aquelas que estão numa fase pós-gestação, ela tem uma desmotilidade da vesícula. Então, o que significa isso? A vesícula não se contrai de forma adequada e aí os pigmentos biliares acabam se agregando, formando a pedra de cálculos biliares. Entendi. De pigmentos biliares. Essa análise é feita depois da retirada? Ou ela pode ser feita no momento que detecta que tem? Não, isso daí sempre vai para biópsia e vem no laudo da biópsia, né? Aquelas pedras que têm uma coloração característica, as mais amareladas é de colesterol, Tá. as mais marrons são de bile. Então, isso daí dá já o nosso diagnóstico na hora que a gente abre a vesícula ali na hora da cirurgia, mas também na biópsia sai pra gente. Olha que interessante. A gente tem aí para colocar na tela, então, alguns dos sintomas. Vou ler para vocês, mas a minha dúvida é a seguinte, doutora. Quando a gente fala dessa dor intensa na parte superior, né, direita do abdômen, de uma náusea, de um vômito, cólica, febre, essas dores só aparecem quando há uma urgência desta pedra, ou seja, quando ela sai dali de onde ela está e ela entope, né, o canal. Sim, exatamente. Que a doutora vai explicar. Ou esses sintomas podem ocorrer ainda com as pedrinhas lá, sem que elas, né, tenham saído do local. Acontece das duas formas, Tá. mas você já nota que o organismo não está funcionando bem quando as pedras estão dentro da vesícula. Por quê? Você come o fígado que produz a bile, Tá. e aí essa bile vai para a vesícula, que tem que se contrair para mandar para o intestino para ajudar nas absorções e digestão. Se tem pedra dentro, essa contração da vesícula não vai ser efetiva. Entendi. E aí já acaba acontecendo aquele estufamento, dor, empachamento, já começa a ver que não está tendo uma digestão adequada. Por isso que às vezes se confunde com uma gastrite. Aquela gastrite que não melhora, aquela sensação que você está estufado, que tem refluxo. Tudo isso vai de uma má digestão, que aí precisa sempre pensar em pedra na vesícula. E aí, normalmente, essa dor e essa queixa, né, associada à dor e à náusea, vem depois de uma refeição. Geralmente depois de uma refeição, mas se você comer certinho, o fígado produz pouca bile. Agora, se você comer um chocolate, uma fritura, uma gordura, é aquela enxurrada de bile para a vesícula, que aí vai dar mais sintoma. Por isso que vai diferenciar. Exatamente. Aí cada você paciente. começa a passar mal depois daquele churrasco, depois daquela comida gordurosa. Tá. E aí fica pensando, será que eu tô com pedra na vesícula? Pode ser. Doutora, vou lá e já volto para a gente Tá bom. falar do diagnóstico, Sim. né? Como é fechado, então, este diagnóstico. Com Volto certeza. já.
Vamos lá, doutora. A gente vai falar do diagnóstico, então, como esse diagnóstico é fechado, né? Pensando na questão clínica e até de exames complementares, se você quiser comentar. Mas antes a gente pode mostrar o vídeo, né, Glaucia? A gente tem uma ilustração para você explicar pra gente o que pode acontecer, que é um problema. Olha lá. Bom, então aí em verde a gente está vendo a vesícula lotada de pedras, tá? E aí o caminho que o cálculo faz, que é uma das principais complicações de você ter dor, aí sempre embaixo da costela, do lado direito. Essa dor geralmente vai para as costas, tá? E pode gerar vômito, pode dar febre, mas o mais importante é a dor. E uma das principais complicações é quando o cálculo sai e vai para o pâncreas, né? Que a principal complicação é a pancreatite aguda. Porque ele vai entupir ali. Ele entope. O pâncreas e o fígado com a vesícula são muito próximos e tem vários canais, ductos que se comunicam. Então, se a pedra sai da vesícula e entope o pâncreas, o suco pancreático que o pâncreas produz para ajudar também na digestão fica bloqueado. E aí essas enzimas acabam corroendo, na verdade, o pâncreas, que é realmente uma dor importante. E essa, então, é a urgência de uma pedra na vesícula. Essa é a urgência. Vou colocar perguntinhas do público para a gente falar do diagnóstico na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Toda operação retira a vesícula ou apenas a pedra? Muita gente tem essa dúvida, tá? Mas é única a cirurgia. Você retira a vesícula como um todo. Não existe só abrir e tirar a pedra. Como a vesícula ela não tem uma função vital no nosso organismo, então a gente retira toda a vesícula numa cirurgia que a gente considera simples, que é a de videolaparoscopia. Hoje, bem mais simples, né? Bem mais simples. Agora, então vamos falar um pouquinho do diagnóstico. A pessoa, quando já tem um sintoma, normalmente vai procurar uma ajuda, quer entender o que está acontecendo. Mas pode ser que muita gente descubra sem ter chegado nos sintomas. Então, o principal diagnóstico, né, que a gente faz é através de um ultrassom, que é o exame mais fácil, mais básico. Você pode se programar para fazer se tiver alguns sintomas mais leves, ou até na urgência dá para fazer no pronto-socorro. E ele é o melhor exame para ver as pedrinhas dentro da vesícula. Quando começa a se fazer essas pedras, às vezes tem uma areinha dentro da vesícula, que aí o ultrassom não consegue ver. Mas se você estiver suspeitando dos sintomas, aí você pede um exame mais específico, que é uma colangiorressôncia. Que também é simples? Que também é simples, não dói, dá para se programar para fazer esse exame, para ver esses microcálculos. Para ver se já estão, então, já começou uma formação. Sim, mas também dá sintomas, microcálculos. Às vezes afeta na digestão. Que interessante. Sem dar dor ainda. Sem dar dor ainda. Doutor, vamos colocar mais perguntinhas do público para a gente falar da cirurgia em si. Olha lá. Mônica, obrigada, um beijo. Qual o tamanho da pedra que precisa de cirurgia? Geralmente as pedras menores, né, na verdade toda pedra precisa de cirurgia, mas quanto menor a pedra, pior. O canalzinho que vai para o pâncreas, ele tem 0,8 centímetros. Então pedras menores do que 0,8 são as piores, são as que dão mais sintomas. As pedras maiores não é necessário uma urgência tão grande, mas também pode obstruir ali o orifício da drenagem da bile. Então, doutora, no momento que a pessoa tem o diagnóstico, que ela descobriu, o próximo passo é se programar para marcar a cirurgia. Exatamente, fazer sempre uma dieta, né? E se programar para marcar a cirurgia. Porque se você começar a comer sempre errado, não tiver uma dieta rica em fibras, legumes e verduras, você sempre vai ter dor. Entendi, porque é exatamente por isso que você comentou da produção em excesso. E a vesícula inflamando, deixa sempre a cirurgia mais difícil. Então, isso que vai mudar também para o resultado. Vai mudar para o resultado, para a recuperação. Muito bom. Tem mais perguntinhas do público que inscreveu para a gente? Olha lá. Kelly, obrigada, um beijo para você. Eu tenho um
pólipo na vesícula. Poderia falar sobre? Vamos falar do pólipo também daqui a... Vamos então responder a pergunta da Kelly. Temos pólipos também na vesícula? Temos pólipos. Ai, meu Deus, temos muitas sempre aparece essa dúvida, né? Então, o pólipo, ele não dá sintoma, tá? Ele é uma proliferação, né? Pode ser uma proliferação de uma célula da parede da vesícula que vira uma bolinha e fica grudada na parede. Então, o pólipo, ele não fica se movimentando que nem o cálculo, tá? Pode ser também um depósito ali de colesterol que grudou na parede da vesícula. Então, o pólipo a gente acompanha, não é uma indicação. A cada 6 meses faz um ultrassom. E é o ultrassom que também mostra o pólipo? É o ultrassom que mostra o pólipo. Agora, o interessante é que se esse pólipo se multiplicou, de 1 virou 3 em 6 meses, ou aumentou de tamanho, aí a gente tem que ficar mais atento, fazer um exame mais específico para ver se é recomendado tirar a vesícula. Tirar também a vesícula. Tá aí. Perguntinha do público. Amanda, obrigada, um beijo. Tirei a vesícula, mas continuo com dor. É normal? Há 4 meses? Ela colocou há 4 meses. Então, não é normal. Se você tirou a vesícula e ainda tá com dor, tem que investigar outras coisas. Então, tem que ver se você não tem uma gastrite associado, um processo inflamatório no começo do intestino, que é próximo à região da vesícula. Tem que investigar todos esses ductos, se estão pérvios, se não ficou nenhum cálculo ali parado. Então, tem que fazer uma investigação melhor. E, por exemplo, quem tem ali esteatose hepática, que também tem uma queixa parecida meio de sintoma, né, doutora? Pode ser também. A esteatose, né, ela não dá tantos sintomas que nem a da pedra na vesícula, mas ela provoca uma gama de outros sintomas metabólicos no organismo, bem que a gente deve ficar atento também. Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia? Tá lá, na tela. Débora, obrigada, um beijo. Meu pai vai retirar a vesícula em breve. Após a retirada, vai precisar tomar medicação para substituir a bile. Como funciona? Aproveita e conta tudo da cirurgia e o pós, doutora. Isso, Débora, obrigada. Então é assim, a vesícula não é um órgão fundamental e não é ela que produz a bile. A bile vai continuar sendo produzida pelo fígado, só que aí existe um ducto acessório para mandar a bile para o intestino para ajudar na digestão. Então ele não vai precisar tomar absolutamente nada. Inclusive, são pouquíssimos remédios no pós-operatório, somente remédio para dor. Ele sim vai ter que fazer uma dieta inicial nesses primeiros 10 dias de pós-operatório para o organismo se acostumar que não tem mais a vesícula, mas depois é vida normal. E como você disse, hoje por laparoscopia fácil, são 3 furinhos? São 3 furinhos no abdômen, tá? Na qual você consegue operar, retirar a vesícula, um pós-operatório bem tranquilo, retorno breve ao trabalho, às atividades também esportivas. É tranquilo? É muito tranquilo. É mais tranquilo que... que eu fiz? Eu tirei apêndice. O apêndice. É mais tranquilo que o apêndice? É mais tranquilo que o apêndice, porque o apêndice só tira porque ele inflama. Então, provoca uma inflamação no abdômen, né? A vesícula, se você se programar, eu sempre falo, programação é tudo. Se você se programar, nossa, é tranquilo, você nem percebe que está operado. Ai, gente, olha que boa notícia, né? Que tamanho que é a vesícula, doutora? Uns 5, 7 centímetros. É igualzinho uma bexiga de aniversário. A bexiguinha mesmo. Exatamente. Tá aí. Vamos para mais perguntinha do público. Obrigada, Cris, um beijo. Como fica a alimentação pós-cirurgia, então, né, da vesícula? Cristine, então nos 10, 15 primeiros dias tem que fazer uma alimentação pobre em gordura e fritura, ou seja, uma alimentação balanceada já é suficiente. Por que que eu falo isso? Porque se você abusar logo no primeiro dia, segundo dia pós-cirurgia, você pode ter diarreia, cólica, aumento da produção de gases, porque a bile vai direto para o intestino. Com essa dieta melhor, o organismo se acostuma de uma forma mais adequada e você fica bem no pós-operatório. E a recomendação, doutora, é que esse ultrassom esteja no check-up. O ultrassom faz parte do check-up. Não pode deixar de fazer. Tá aí. Tem mais perguntinha? Obrigada, Elizabeth, um beijo. Pedra na vesícula na gestação, pode fazer cirurgia? Sim, pode fazer se você tiver com mal-estar, tendo crise, se a parede da vesícula inflamou,
tem condições sim de se operar, que é a mesma questão do apêndice. Muitas pessoas grávidas, né, mulheres grávidas, têm apendicite durante a gestação. Tem que tirar, não tem jeito. É urgência. Urgência. E tem caso de mulheres, né, doutora, que acabam tendo a urgência, então, da migração da pedra, e aí é mais grave ainda. É mais grave gestação. ainda, exatamente. Claro que aí passa a ser uma cirurgia mais delicada, mas dá para fazer. Tá aí. Tem mais perguntinha? Dá tempo, vamos até o final, hein? Bombando, falei? Ana, um beijo, obrigada. Nunca senti dores na vesícula. Fui fazer um ultrassom para uma hérnia e descobri as pedras. Fiz 2 cirurgias em uma. É normal não sentir dores ou desconforto? Exatamente, Ana. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Por isso que o ultrassom faz parte do check-up. Justamente para a gente poder ver como é que está a sua vesícula, se tiver pedra, o melhor momento de tirar é com ela, com a vesícula não estando inflamada, para você se programar. Ela já resolveu, já né? Resolve, faz já duas fez em duas uma. Já resolveu, já que, né, aquela história, vai a ter gente que ir pro gosta, hospital. 2 em 1. Já aproveita, já né, aproveita. doutora? Agora sim, pra gente encerrar, além da alimentação saudável, de hábitos saudáveis em geral, tem mais recomendação para evitar? Ou realmente vão ter pessoas que vão ter todas, né, as condutas adequadas, Sim. mas ainda assim vão ter a pedra? Na verdade, a alimentação, evitar o sedentarismo, né? Se você está um pouco acima do peso, procurar uma nutricionista adequada, porque a obesidade também acaba prejudicando. Claro que tem um fator também genético, tem o fator de você ser mulher com esse distúrbio hormonal após uma certa idade. Então, se você procurar os especialistas corretos e ter uma vida sem sedentarismo, com exercício, aumento da ingesta de fibras, tá tudo certo. Tá aí. Para encerrar, dá tempo de mais uma perguntinha. Obrigada, Cris. Um beijo. Depois da cirurgia, uma amiga ficou com um dreno. Já fazem 2 meses e ela ainda não tirou. Qual o período máximo para retirada, então, desse dreno? Cris, se ela ficou com um dreno, foi uma cirurgia mais complicada. Então, talvez essa vesícula tivesse com pus, bem inflamada. E aí, a pedra também podia estar impactando nesses ductos e ela ficou com um dreno. Varia, depende da situação. A gente costuma tirar em 15 dias o dreno. Se está com mais tempo esse dreno, precisa retornar para fazer uns exames. Porque pode virar uma infecção. Pode virar uma infecção. No local. Tá aí. Dá tempo de mais uma, né, Glaucia? Bombou. Vanessa também, doutora. Um beijo. Tenho pedra na vesícula, mas como são micro, um médico diz que não tinha problema ficar com elas. Outro médico diz que pode causar câncer, o que está correto? Van, é assim, todo mundo fica com essa pergunta dos microcálculos. Primeiro, câncer não é, tá? Não vai virar câncer. O pólipo, sim, naquela circunstância que eu falei, pode virar câncer. Mas os microcálculos, não. O microcálculo gera má digestão e aí numa consulta, vendo seus sintomas, talvez você se programe melhor para retirar. Mas nunca é bom ficar com eles. Tá aí. Doutora, obrigada. Imagina, parabéns. Adoro doutora vir arrasa, aqui. super médica, referência mesmo, né? E fala com um super astral quando eu falo, doutora. E as cirurgias? Eu opero todo dia. Eu acho o máximo eu os médicos adoro. falando, né? Porque é uma realidade tão diferente da nossa centro cirúrgico. Então a gente fica feliz em ter aí as boas notícias, Sim. gente. Sempre que a doutora tá aqui, ela traz boas notícias, que a gente tem que fazer o nosso check-up, que a gente tem que procurar um médico e no momento que a gente encontrar o problema, a gente tem que resolver. Não adianta só falar do problema, tem que resolver. Se isso. tem resolução, isso que importa. É isso. Vai lá, então, no Instagram da doutora para acompanhar o trabalho, @doutoraabreviado, Vanessa Prado, tudo junto, Vanessa com V e 2 S's, Vanessa Prado, ela que é cirurgiã do aparelho digestivo e está sempre com a gente. Obrigada, é sempre um prazer te receber. Obrigada pelas informações. Mesmo, viu? Vou agradecer a audiência e as perguntas, bombamos. Gente, amanhã já é quinta. Passou. O negócio tá assim, muito rápido, mas a gente te espera amanhã ao vivo.